sociais, né? Como é que é essa comunicação do governo Lula em relação às redes sociais? E o quanto alguns analisam como é velha a comunicação do Lula hoje diante das necessidades, né? Até nesse último evento aí, nesse ato do Bolsonaro, o Nicolas, que é o porta-voz da direita e usa as redes para isso, ele falava: eu quero falar com você, ô jovem, você pode ser de direita. E eles querendo capturar os jovens, né? Que tem aí a sua maioria ou uma boa parte mais à esquerda, mas que está nas redes. Como é que você analisa aí essa fala do Lula, ele falando com os jornalistas que ele quer manchete, né? Você era o chefe naquela época, quando ele falou desse encontro aí do Ele. Clóvis, né? Não, não sei se era chefe nessa época, mas me lembro bem dessa fase. E o Lula tinha. Aliás, o Lula sempre foi um crítico da imprensa, né? Ele acha que a imprensa o trata de maneira inadequada. Houve uma fase em que ocorria o contrário. O Lula era como que incensado, enaltecido pela imprensa, na fase de líder sindical, uma fase em que ele surgiu para a política. Depois, à medida que o PT foi conquistando posições de poder e foi, como toda força política que chega ao poder, errando e errando muito, no caso do PT, inclusive cometendo crimes, aí, evidentemente, ele enfrentou as críticas que tinha que enfrentar. Governos e presidentes costumam confundir a imprensa com as suas crises. Essa confusão, ela é um dos maiores equívocos que um governante pode cometer, porque a imprensa pode até se alimentar das crises, mas ela não fabrica a crise. Se o governo para de produzir declarações inadequadas e crises, a imprensa muda de assunto. Então, cabe ao presidente fazer um governo decente, bem direcionado, bem posto. O Lula anunciou ontem, ele até brincou na hora que ele estava anunciando, ah, ele estava coçando a língua para criticar o Banco Central, porque está ensaiando uma mudança na política, na trajetória dos juros, né? Reduzindo a queda dos juros. Ele fala: a tentação é grande, mas não vou desviar o assunto, não vou dar outra manchete. Nós estamos aqui anunciando um programa de crédito e tal. O programa de crédito anunciado pelo presidente, que ele agora reforça, é muito bom, de fato. Tem o alvo certo, sem desdenhar da clientela do Bolsa Família, que tem ali um nicho desse programa destinado a essa clientela do Bolsa Família, a pessoas que estão aí na informalidade, que com um pequeno empréstimo podem entrar num pequeno negócio, podem se formalizar num pequeno negócio. Afora esse nicho do programa anunciado pelo governo, dedicado à turma do Bolsa Família, há ali financiamento para micro e pequeno empresário, refinanciamento para pequenas e médias empresas que pegaram um socorro no Pronamp, um programa que socorreu essas empresas na época da pandemia, e elas se enrolaram, não conseguiram pagar a dívida. Agora o governo está dando a elas a possibilidade de renegociar as suas dívidas. Então, há uma série de iniciativas que são voltadas para a classe média. Agora, você precisa dizer as coisas como elas são. Primeiro, essa lorota de que é o melhor, o maior plano de crédito em 500 anos de história, isso é conversa fiada na linha do velho Lula, de nunca antes na história desse país. É um programa ali, decente, editado por medida provisória, precisa ver se o Congresso vai aprovar. E neste governo, só para citar um exemplo, Fabiola, tem programas que foram lançados nesse governo e já morreram. O Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, ele lançou um programa voltado para a segurança pública, chamava-se Enfoque. Foi lançado no mesmo lugar onde o Lula anunciou ontem o programa de crédito. Morreu. O Dino já não é ministro da Justiça, foi para o Supremo, e o Ricardo Lewandowski mandou esse enfoque para as calendas, né? Então, tem uma sala ali, um salão no Palácio do Planalto, que foi apelidado, que é o salão onde o governo lança esses programas, foi apelidado de Cabo Canaveral, numa alusão àquela centro de lançamento de foguetes nos Estados Unidos.
Então, dali, o governo desse Cabo Canaveral do Palácio do Planalto, o governo lança dali todos os seus programas. Mas é preciso ver se o programa vai ganhar altitude, se não vai explodir em pleno ar, né? Então, ontem o governo anunciou um programa com começo, meio, fim, faz nexo. É preciso ver como ele vai ficar depois de passar pelo crivo do Congresso Nacional e se não vai explodir no espaço, né? Então, se o presidente muda de assunto, se ele para de produzir crises, frases indesejáveis e desnecessárias, a imprensa não vai ficar no assunto anterior. Ela muda de assunto imediatamente. Então, depende do presidente a manchete que ele vai obter da imprensa brasileira. E você tem toda a razão, Fabíola, quando diz que o governo está muito atrás, muito aquém do que seria desejável nas redes sociais. Não precisa adotar o padrão Nicolas Ferreira, né? Que na manifestação bolsonarista lá no Rio de Janeiro disse que o maior problema do país, o que falta ao país, são homens com mais testosterona. Então não precisamos chegar a esse ridículo, mas o governo precisa adotar um discurso mais contemporâneo nas redes sociais, né? Sem o ridículo do bolsonarismo e sem essa sisudez que costuma caracterizar a comunicação governamental e partidária também, no caso do PT. Você vê o caso do Alckmin hoje, botou lá uma postagem moderninha com o Papaléguas ali, dando a entender que estava atendendo a recomendação do presidente de ser mais ágil, né? Há formas de se comunicar que não seja essa sisudez habitual do governo.